A ONFM veio até ao restaurante O Contra, nas Docas, em Lisboa, e estivemos à conversa com uma pessoa que tu de certeza que conheces muito bem. Estivemos à conversa com o Zé Manel dos Fingertips. Fomos perceber como é que foram os anos anteriores com o grande auge da banda, perceber como é que foi a carreira a solo durante 10 anos e agora o grande regresso tão esperado por tantos fãs. Fica desse lado para saberes tudo. Vamos arrancar? Vamos começar? Arranca para Pernambuco. Até porque tu queres ir para casa. Quer dizer, depois eu tenho aulas, portanto isto é o início. É como sair de casa, só começar a arrancar. Depois de arrancar, olha, já aqui estou. Olha, sabes que tens aqui uma fã à tua frente? Muito obrigado. Sabes que eu chorei muito ao ouvir as músicas dos Fingertips. Mas sabes quando me dizem isso, eu digo assim, imagina o que eu chorei a fazê-las. Opa, sério? É um bocadinho mais. Porque foste tu que escreveste, por exemplo, Sim. o Picture of My Own. Sim. Escrevi essa música com 12 anos. Gravei-a com 13. Pois, tu eras um adolescente, estavas ali no Já está a início. coisa? Já está. Ah, merda. Vamos começar. Não, vamos lá começar a dizer. Até porque eu tenho que dizer isto. Tenho que dizer, a começar esta entrevista, que tens uma fã à tua frente. Muito obrigado, fico muito feliz. Porque tu marcaste uma geração, os Fingertips marcaram uma geração. E era o que eu te estava a dizer, eu chorei mesmo muito ao ouvir as músicas dos Fingertips. Olha, eu sempre achei que quando fazemos arte é muito mais importante emocionar do que impressionar. E esse é o maior elogio que as pessoas podem fazer ao meu trabalho e à nossa obra, é quando nos dizem que realmente a nossa música fez parte das suas vidas, marcou datas importantes, ocasiões importantes. E se vocês choram a ouvi-las, eu creio que chorei também bastante a escrevê-las, não Claro. é? Porque há sempre uma ignição e um impulso que nos leva a escrever sobre determinadas coisas e para mim sempre foi muito terapêutico escrever e compor, é uma forma de exorcizar sentimentos e situações que eu digiro menos bem no meu dia-a-dia, como todos nós temos, e eu tento canalizar sempre isso para a música, não é? É o teu escape. É quase uma espécie de reciclagem emocional, é quase como pegares nas situações menos felizes e mais turbulentas da tua vida e acabares por transformá-las num objeto do qual te venhas a orgulhar, ou seja, é quase como se essas situações tivessem que ter existido para dar origem a estas músicas. Sim. E valeu a pena porque elas existem, sabes? Sim, o claro. resultado, a consequência acaba por ser uma coisa Boa. que nos enche de orgulho Yeah. e que nos permite entrar na vida das outras pessoas e comunicar com elas. Eu posso não parecer, mas eu sou um falso extrovertido e portanto a música sempre foi a minha forma de chegar às pessoas, de me fazer entender e de as entender também. E eu acho que realmente a música tem essa particularidade de nos fazer criar uma intimidade que não se consegue de outra forma e de derrubar uma série de barreiras que todos temos, naturalmente. E de chegar a tantas pessoas, não é? E diferentes. Claro, exatamente. Ou seja, é uma língua universal. Eu gosto de dizer isto sobre a música. Sem dúvida que é uma língua universal. E, por exemplo, o Picture of My Own, essa música, pá, nem vou contar as vezes que uma pessoa se derramou em lágrimas ao ouvir esse tema. Mas como é que foi para ti construir esta música? Tenho muita curiosidade nisso. Olha, ainda te lembras, ainda tens esse sentimento presente? Eu escrevi o Picture of My Own, tinha 12 anos e, portanto, o Picture of My Own era um reflexo do quão inadaptado e sozinho eu me sentia na minha infância, na minha adolescência, porque eu nasci em Lisboa, entretanto, com 6 anos a minha mãe foi trabalhar para Viseu, eu fui com ela e era um sítio novo onde eu não conhecia ninguém, era meio pequeno, eu quando cheguei à escola já sabia ler e escrever, porque a minha mãe ensinou-me em casa, e as coisas que eu ouvia não eram nada parecidas com as que os meus colegas ouviam. E então eu senti-me durante muito tempo sozinho, um peixinho fora d'água. Eu queria comunicar com as pessoas, queria me fazer entender, porque eu gostava delas e queria que gostassem de mim, mas havia sempre uma barreira, um fosso. E o Picture of My Own fala exatamente sobre isso. E depois, por outro lado, eu acho que nós, quando somos jovens e adolescentes, temos sempre aquela coisa de achar que o lado depressivo da vida nos confere uma certa profundidade emocional. E somos muito dramáticos. Eu era muito sensível, muito dramático, muito exagerado. É tudo muito profundo. Exatamente, porque estás a descobrir uma série de emoções, não é? É a primeira vez que tens contacto com elas. E eu, na altura, sentia isso, sentia-me completamente estranho, sozinho, incompreendido, ostracizado. Tudo o que é de mau. E de facto, por outro lado, havia uma tendência minha para romantizar essa melancolia e para pegar nela como ponto de partida para as coisas que eu criava e para a minha inspiração. Ainda hoje eu acho que isso se mantém um bocadinho. Eu tenho muita dificuldade em escrever sobre coisas felizes, porque eu costumo dizer que quando estou feliz não estou a escrever, estou ocupado a ser feliz. Exato. Estou-me a divertir, estou com os meus amigos, estou a viajar, estou a fazer coisas que eu gosto. É de facto quando há qualquer coisa
que mexe um bocadinho mais comigo no sentido negativo, que eu em vez de me perder em queixumes e de ir para o café ou de sair de casa e andar sempre trombas, não, digo assim, time alone, pianinho, caneta, bora lá aqui vomitar para o papel. Yeah. E pronto, foi o processo que eu encontrei de certa forma, deitar o lixo fora. Sim, para sobreviver. Sim, sem dúvida. Que todos temos, claro, temos. Cada um tem a sua ferramenta. As nossas formas, essa esta foi a minha, exato. Sem dúvida. Havia ali um bocadinho de pressão, de não entenderem porque é que eu tinha esse privilégio de ter justificação para as minhas faltas. Mas é como os grandes amores. Quando tudo é intenso, tem um lado muito bom, muito eufórico, muito grandioso, mas também outro lado negro. Eu é que marquei ensaios, eu é que escrevi guiões de videoclipes, eu é que reuni equipas. Eu tenho a certeza absoluta que nasci para o que faço. Olha, os Fingertips, estamos aqui a falar sobre eles porque tu começaste, lá está, há 12 anos, adolescente, com uma banda que fez sucesso estrondoso, marcou gerações. Depois saíste, entretanto vocês agora voltaram, fiquei muito feliz com essa notícia. Mas como é que tu recordas, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, mas como é que tu recordas essa fase da tua vida? Aquele momento dos Fingertips em que vocês estão na boca do mundo, vocês estão no vosso auge e tu és só um adolescente. Olha, como é que tu recordas essa fase? Eu hoje... Sim, olhando para trás, hoje, agora com 30 anos, não é? 33, com 30 e poucos anos. 33. Hoje, com 33, tenho uma perspectiva completamente diferente das coisas e até vou aqui fazer uma comparação. É um bocadinho como estes 2 anos de confinamento por causa do Covid. Eu acho que todos nós temos aquela tendência de desvalorizar e de não tentar dar muita importância a certas coisas que nos assustam. Dizer, não, já passou, até lidei bem, mas depois só com a passagem do tempo e em perspectiva é que tu consegues perceber o real impacto que as coisas tiveram na tua vida, não é? Porque na altura nem sequer tens muito bem essa percepção. Hoje em dia, e durante muito tempo, até quando se calhar abandonei a banda e me lancei a solo, eu me recriminei um bocadinho, me castiguei um bocadinho, porque achava que não tinha lidado bem com uma série de coisas. Não lidei bem com o sucesso, não lidei bem com a exposição, fiz uma data de parvoíces, disse uma data de parvoíces, não me protegi, expus-me a pessoas e a coisas que não me queria expor, deixei-me envaidecer a dada altura, porque para uma criança e para um adolescente estava tão habituado a sentir-se um peixe fora d'água e eu nunca me senti popular, nem bonito, nem interessante na escola, de todo. Aquilo foi um bocadinho a minha chapada de luva branca para as pessoas, porque eu nunca retaliei, eu nunca não gostei delas porque elas não gostaram de mim, mas claro que me deu um certo prazer conseguir aquilo que elas não conseguiram e que elas talvez quisessem e que duvidavam ou invejassem. E quando eu me lancei solo, eu recriminei muito, achei que não tinha lidado nada bem com o sucesso, tinha feito uma data de parvoíces. Hoje em dia, um bocadinho mais tarde, eu perdoo-me porque eu fiz de facto o melhor que podia com a idade que tinha, com a estrutura que tinha. Tenho que agradecer muito à minha família pela educação que sempre me deu, mas de facto hoje em dia tenho noção que foi avassalador e foi pesado com o miúdo daquela idade. Não é fácil lidar com essas emoções todas e depois por outro lado, tudo bem que aos 12, 13 anos comecei a fazer o que eu sonhava e o que eu gostava. Mas isto é um trabalho, isto dá muito trabalho e de repente com 14, 15 anos estás contigo a fazer turnés de 300 concertos, passares 15 dias fora de casa, a dormir em quartos de hotel, a acabares às vezes às 2 da manhã tens uma fila de 3.000 pessoas que não conheces a quererem-te agarrar e a quererem-te tocar e a quererem falar contigo. É uma gestão complicada ainda por cima para alguém que passou do 8 ao 80, Sim. Não é? E portanto, hoje em dia eu já sou um bocadinho mais brando e tolerante comigo. Eu fiz o melhor que conseguia. Claro. E não sei se outras pessoas com menos estrutura teriam feito da mesma forma ou aguentado da mesma forma, porque de facto eu estive exposto a tudo. Eu tinha 15 ou 16 anos e estava se calhar no fim de um concerto ou no fim de um evento com a banda, no fim de um Portugal Fashion da vida, numa discoteca até às 7 da manhã, com bares abertos. Não, vocês abriram um concerto dos Queen. Dos Queen, do George Michael, da Nelly Furtado. Por favor, não é? Ou seja, isso é tão grande, não é? O que tu estavas a viver era tudo tão grande que teres tido estofo para aguentar isso tudo. Não, eu acredito que não tenha sido fácil. Foi rígido, foi exigente e era o que eu te estava a dizer. E depois, quando tu tens sucesso, eu acho que isto é uma coisa muito portuguesa, um bocadinho como Salvador Sobral na Eurovisão, que é, primeiro toda a gente odeia, depois toda a gente ama. Quando já toda a gente ama e está lá em cima, tornamos a tentar descobrir outra vez coisas para odiar. E nós temos muito esta tendência de querer endeusar as pessoas e torná-las estrelas, para depois termos o prazer sórdido de lhes descobrir os defeitos e tornar a perceber que são mortais. Estás a perceber? É um jogo um bocadinho duro, porque nós somos só pessoas, a tentar fazer o melhor que sabemos numa coisa que gostamos, à nossa maneira, com integridade, a tentar manter a nossa identidade. Agora,
eu não sou perfeito, não quero ser exemplo de pessoa, não quero que ninguém me siga. Eu dou aulas e aquilo que eu digo muitas vezes aos meus alunos é aquilo que me legitima mais a aconselhá-los não foram as minhas vitórias, as minhas conquistas, foram precisamente as quedas e os sítios onde eu falhei e eu quero que eles não falhem onde eu falhei. Claro. E como é que eu sei? Porque eu falhei, eu caí, eu fiz montes de porcaria e lá está, era isso que eu te estava a dizer, às vezes era um bocadinho cruel tu teres um miúdo de 15 anos numa festa com bar aberto, com toda a gente a fotografar-te isto e aquilo e de repente às 7 da manhã tens alguém com um microfone na mão a pôr-te à frente da boca para tu dares uma entrevista. O que é que vocês esperam que um garoto de 15 anos, às 7 da manhã, depois do bar aberto, diga? Epá, percebes? Portanto... Mas diz-me uma coisa, tu tiveste de deixar os estudos de parte? Não. Conseguiste sempre conciliar tudo? Essa tal estrutura permitiu-te isso? Consegui sempre conciliar. Não vou dizer que tenha sido fácil num aspecto. Eu acho que hoje em dia se democratizou muito o espaço mediático, até se banalizou um bocadinho. Na altura em que os fingertips apareceram não havia Facebook, não havia Instagram, não havia redes sociais. Não havia nada disso e eu sinto que ainda gozamos do privilégio de ter aparecido numa altura onde a classe artística sempre foi um bocadinho marginalizada. Qual era a nossa única vantagem competitiva em relação às outras áreas? É que nós tínhamos a exposição mediática, era uma coisa que era nossa, dos artistas, dos atores, dos apresentadores, dos cantores. Shoje em dia isso não é assim. Hoje em dia qualquer nutricionista, personal trainer, chefe de cozinha, concorrente de reality show, toda a gente aparece numa revista, toda a gente vai à televisão, ao ponto de, eu acho que para quem vem do meu tempo, às vezes até se ter perdido um bocadinho o encanto de aparecer, porque quem não? Hoje em dia qualquer pessoa aparece, não é preciso, dizer, não é preciso fazeres nada de muito relevante para teres essa atenção. E portanto lá está. Na altura eu lembro-me de no início dos fingertips, as pessoas da minha escola falarem com a minha mãe e lhe dizerem, mas espera lá, ele ainda é uma criança, ele tem que estudar, porque isso são profissões e vidas marginais. E lembro-me de ter sido muito complicado no início, inclusive para na escola me darem o estatuto de trabalhador estudante, porque eu era muito novo, mas de facto às vezes tinha que faltar. Claro. E tinha que faltar, eu não andava a mentir a ninguém, atenção, eu tinha que faltar, eles viam o que eu estava a fazer, eu aparecia-lhes com um disco feito, eu aparecia-lhes numa atuação na televisão, num concerto, mas no início foi um processo difícil de encaixar e depois havia um bocadinho a coisa dos pais dos outros miúdos, aquela coisa do então, mas ele falta. Competição. Estás a perceber? Havia ali um bocadinho de pressão, de não entenderem porque é que eu tinha esse privilégio de ter justificação para as minhas faltas, porque eu estava a trabalhar. Claro. Eu tenho o prazer de sempre ter trabalhado no que eu gosto, mas eu trabalho desde os meus 12 ou 13 anos. E fazer isto é um trabalho, e dá trabalho a sério. Eu saí inúmeras vezes às 4 e 5 da manhã do estúdio, e era uma criança, e portanto não me estou a queixar, eu não fui explorado, eu fiz o que eu queria, porque queria, não me arrependo, porque não acho que tenha deixado de viver nada de assim tão relevante. O que é que os adolescentes vivem de relevante que eu não tenha vivido? Sim, eu também saí, se calhar até viveste também mais. namorei, também apanhei as minhas borracheiras, fiz essa bacurada toda, mas ao mesmo tempo eu estava a construir aquilo que hoje em dia me faz ter quase 20 anos de carreira, com uma equipa de gente mais velha que acreditou no meu talento. E como é que esse convite surgiu? Como é que, ou foste tu que foste ter com eles, foram eles que foram ter contigo? Como é que os fingertips nasceram? É muito engraçado, porque eu desde miúdo a minha mãe percebeu que quando eu cantava era quando os meus olhos brilhavam, quando eu me sentia visto, de alguma forma. E pronto, eu participei numa série de concursos quando era mais miúdo, nos principais, que ganhei. E entretanto a minha mãe teve uma funcionária no escritório dela que era de São Pedro do Sul e que foi para lá trabalhar. Aliás, Maria João, ela sabe que é culpada disto tudo. Se é uma pessoa que é culpada é ela. Maria João. Aliás, a Maria João foi a pessoa que quando eu ganhei um passatempo da RFM com 10 anos, a minha mãe pôs a telefonar ininterruptamente para nós entrarmos no ar para eu conseguir fazer aquilo. E a Maria João era de São Pedro do Sul e era amiga do Rui Saraiva, que na altura tinha uma banda que era o Zai da Cat, que canta ao momento com o Pedro Abrunhosa. E eu era fã dessa banda. E então na altura foi aquela coisa, pá, tu gostas de cantar, eu conheço o Rui, queres conhecê-los, queres conhecer a banda? Então fui conhecê-los como fã da banda dele. Pronto, e na altura tinha 11 anos, fui ao estúdio, fiquei todo contente e ele pediu-me para cantar um bocadinho e eu cantei na altura um tema que eu adoro da Leandro Ioni, que era o Pretty Freak. E eu lembro-me que 3 ou 4 dias depois de eu ter ido ao estúdio dele me ter ouvido cantar, o Rogério, que é o nosso manager até hoje, que é irmão do Rui, foi ter com a minha mãe e foi-lhe dizer: o seu filho tem um talento fora de série e nós gostávamos muito de equacionar, criarmos um projeto em conjunto. E claro, isto
isto hoje em dia ainda é mais bonito de perceber, porque quando tu tens uma ideia destas, é um tiro no escuro. Tu não sabes se vai resultar, se não vai resultar, se vai ter sucesso, se não vai ter sucesso. É uma aposta. Claro. E eu fico tão feliz deles terem acreditado na minha voz, porque eles eram músicos a sério, músicos profissionais, eu era um garoto. Eles são mais velhos do que tu, não é? Eu era um fedelho e o meu próprio pai, na altura, eu lembro-me de ter algumas discussões com a minha mãe, de lhe dizer, mas espera lá, pá, vocês estão a apostar estas fichas todas num garoto desta idade, que daqui a 2 ou 3 anos não sabemos se mudou a voz, não sabemos se quer isto, se continua a querer isto, é tudo tão volátil, porque eu era uma criança, mas eu sempre soube, era isto, era. Era isto, não havia dúvidas. Era e é. Fogo. Eu acho que tiveste uma oportunidade, ou seja, viveste um momento tão bonito e quando na altura em que tu disseste que ias sair dos Fingertips, eu como fã, fiquei, mas porquê? Porquê que ele vai sair? Porquê? E é essa a pergunta que eu te faço agora. Tanto, tu eras feliz nos Fingertips, foste muito feliz nos Fingertips, ou não? Fui muito feliz, mas é como os grandes amores. Quando tudo é intenso, tem um lado muito bom, muito eufórico, muito grandioso, mas também outro lado negro, não é? Que é o lado da pressão, é o lado da responsabilidade, é o lado daquilo que exigem de ti, porque quando tu tens uma banda com o sucesso que os Fingertips tiveram, eu de repente tinha 15 ou 16 anos e tinha um projeto que alimentava a boca de quase 20 pessoas, e essa pressão estava em cima de mim. Eu fui muitas vezes cantar doente, eu fui muitas vezes levar injeções de penicilina porque estava sem voz e tinha um concerto para dar, se calhar muitas vezes eu só queria ficar em casa a ver um filme com a minha mãe. Era um adolescente, era legítimo. Eu passava dias e dias a fio fora de casa. No fundo, eu sinto que a dada altura aquilo que eu mais amava fazer se tornou um trabalho. E um trabalho exigente. E ali a dada altura eu sinto que estava quase a deixar de gostar de cantar, que é aquilo que eu mais amo fazer. Eu não podia permitir isso. E depois, por outro lado, é como os grandes amores, não é? Tu amas muito, vives aquela coisa, mas depois vem tudo o resto. A intensidade nunca tem só um dos polos, tem a mesma proporcionalidade positivo e negativo. E a dada altura era a exposição mediática, era a pressão, era o sentir que tenho que estar sempre irrepreensível, que tenho que pensar no que digo, pensar em como me visto, pensar em como os outros vão olhar para mim. E a dada altura eu pensei mesmo, bolas, eu tenho 18 ou 19 anos, quero viver um bocadinho a minha vida, sabes? Não sentir essa pressão, não sentir que devo nada aos outros, não sentir que é de mim que depende o sucesso de uma equipa inteira e o trabalho dos outros, não. Quero estar um bocadinho só por minha conta e viver para mim. Por outro lado, a nível musical, quando tu tens uma banda e uma estrutura, como é óbvio, é um trabalho de equipa, e eu senti que precisava ter um bocadinho mais de controle criativo sobre o meu trabalho e de não ter que pensar tanto nas consequências da música que fazia, se ia resultar, se não ia resultar, se ia passar na rádio, se não ia passar na rádio, porque há um lado muito pessoal naquilo que eu escrevo e eu queria muito fazer as minhas coisinhas, desafiar-me, sentir se era capaz. É por isso que dizes que estes 10 anos que estiveste sozinho, que fizeste uma carreira a solo, dizes que foi um período egoísta. Foi. É por isso. Foi. Eu não me arrependo de nada no meu percurso, as pessoas podem não entender isto, não me arrependo de ter começado tão novo, não me arrependo de ter abandonado os Fingertips, não me arrependo do que fiz a solo, não me arrependo de agora ter regressado, porque lá está, eu acho que isto é como em tudo na vida, o processo é sempre a tua relação contigo, e quando a tua relação contigo é pacífica, e tu te perdoas, e tu te entendes, e tu valorizas o teu percurso, eu não posso arrepender de nada disto. Tudo isto me traz onde eu estou hoje, e eu acho que hoje em dia este reencontro é tão feliz, tão desejado, e tão coeso, porque nós trazemos a bagagem destes 10 anos, porque nós soubemos o que era ter aquilo tudo na mão e soubemos o que foi deixar de ter. E por outro lado, vivemos toda uma série de outras experiências que nos tornaram mais resistentes, mais conscientes. Hoje em dia eu tenho uma noção da minha profissão e do meu negócio completamente diferente do que tinha nos Fingertips. Claro. Nos Fingertips eu era um garoto, tinha que chegar bem vestido, escrever as minhas letras e cantar bem. No meu projeto a solo, eu descobri tudo o resto que é preciso para erguer um projeto, porque foi um projeto completamente independente, onde eu é que paguei tudo, eu é que marquei ensaios, eu é que escrevi guiões de videoclipes, eu é que reuni equipas, eu é que procurava parceiros e, portanto, eu percebi um bocadinho o lado burocrático e chato por trás da arte quando tens que, não é? Quando queres sobreviver dela. Comercializar. Sim. E claro que, se eu quisesse realmente sobreviver bem da arte, ou se quisesse só ganhar dinheiro com ela, eu mantinha-me no projeto onde eu estava. Eu tinha sucesso, eu estava estabelecido, claro. Toda a gente nos respeitava, toda a gente sabia quem era a minha banda. Mas eu, a dada altura, depois de ter isso,
que na altura se calhar não valorizei como hoje valorizo, não é? Mas na altura eu pensei que se calhar agora queria fazer o que me apetece. Queria não pensar se a música que eu vou fazer tem 3 minutos e meio ou se vai passar aqui ou ali. Queria fazer a música que me apetece. Queria escrever, queria compor e até porque... E conseguiste isso nestes 10 anos? Consegui, sem dúvida. Eu fiz com todo o orgulho. Claro que quando tu fazes a música que te apetece de uma maneira egoísta, não podes estar à espera que as massas... Eu não sou nada assim, eu sou um piegas, eu farto-me de chorar. Nem pensar nelas. A verdade é esta. Mas não tiveste medo de desaparecer? Não. Ou seja, não tiveste medo de ser esquecido? Não, e vou-te dizer porquê. Porque depois de 10 anos com tanto sucesso em Fingertips, eu quis desaparecer um bocadinho. Eu quis tornar a andar na rua, a ir a um sítio qualquer, a beijar quem me apetece, sem ter sempre alguém a olhar, ou sem ter sempre medo que aquilo aparecesse de algum lado, ou... Epá, eu quis ser pessoa, porque a minha profissão não tem que me definir e torno a dizer, eu não concorro a modelo de nada, eu tenho imensos defeitos, eu tenho imensas falhas, e eu acho que já partilho tanto da minha intimidade através daquilo que eu escrevo, porque é tão autobiográfico e tão visceral, que eu não permito sequer às pessoas que se sintam no direito de querer arrancar de mim partes da minha privacidade, que eu não lhes dei esse direito. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com quem eu sou, com as minhas dores, como é que é a minha vida familiar, amorosa. Isso não faz parte da equação. Eu partilho música, é isso que eu dou. Eu quero que as pessoas conheçam a minha música. E sim, quando eu era adolescente, eu tinha um bocadinho a ideia de que para fazer música as pessoas tinham que saber quem eu era, e eu queria que soubessem quem eu era. Eu agora só quero que saibam a música que eu faço e aquilo que eu faço, quem eu sou. É tão desinteressante, porque eu sou só um ser humano como todos nós a tentar o melhor que eu sei, estás a ver? Muitos dos artistas que escrevem música para outros, pá, e não ficam conhecidos por isso, porque não se dá valor, em Portugal não se dá valor nenhum a quem escreve música. E nós ouvimos a música num outro cantor e aquela música tem um sucesso enorme, mas foi outra pessoa que a escreveu. E eu dou muito valor a isso e tento sempre perceber quem é que escreveu aquela música, porque... Ou seja, lá está. Há todo um processo. Sim, e essas pessoas estão só a fazer aquilo que gostam. Olha, e não estão a querer ser alguém. Com franqueza eu tenho que te dizer isto, e eu digo estas frases para mim próprio muitas vezes. Eu tenho a certeza absoluta que nasci para o que faço. Eu nasci para isto, eu nasci para fazer música. É aquilo que eu posso dar de melhor às pessoas enquanto eu aqui estiver. Exato. Agora, eu não nasci de todo para a vida inerente. De todo. E durante a adolescência eu me entreguei de cabeça porque eu achava que tinha que fazer parte da educação, da equação, ir aos sítios e aparecer, e tirar fotografias. Eu percebi que não, foi tão vazio, meu Deus, e é tão estúpido. Tu agora preferes o teu pijama e a tua cama. E às vezes é tão vazio, sobram-me tão poucas coisas disso, que acho que na altura até de certa forma me prejudicou. Sim. Porque eu nunca me protegi, eu sempre fui uma pessoa que nunca quis, eu não sou ator, eu não quero encenar uma vida, eu não quero fingir que a minha vida é cor-de-rosa. Às vezes dizem, os artistas, a vida deles é vender fantasia. Eu discordo, eu não quero vender fantasia a ninguém, eu quero que mesmo os miúdos que nos estão a ver e que sonham em ser músicos e ser artistas, que saibam que isto é uma profissão como as outras, que tem coisas muito chatas como as outras e que não é uma coisa cor-de-rosa e hollywoodesca de patrocínios e de flashes. Não, meus amigos, tem um lado muito chato, tem coisas chatas e ao menos já que o vamos fazer, que o façamos pelos motivos certos e com consciência dessas coisas chatas. Isto não é uma vida de fantasia cor-de-rosa, é uma vida muito normal. Eu costumo dizer, eu começo os meus dias a limpar cocó de cão. Não é? Portanto, o que é cá de glamouroso nisto? A minha vida é tão comum e tão normal. Vermelha, não é? Eu só quero ser e parecer uma estrela quando eu estou a exercer o meu dom, que é cantar. E aí sim eu sinto-me especial. Claro. Em tudo o resto eu sou uma pessoa normal. Então, mas olha, agora vou ter que te confrontar com isto. Força. Mais ou menos, vá. Porque saíste dos Fingertips, estiveste na tua carreira a solo para viveres a tua vida, para estares na tua privacidade, para fazeres aquilo que gostas e lançares a música que queres e bem te apetece. Claro. Mas agora decidiste voltar. E sabes que esse voltar traz outra vez este mediatismo, vai trazer outra vez... Porque os Fingertips ainda têm nome. Mas eu na altura não estava preparado. Mas agora já tens... É isso? A diferença é essa? Eu na altura não estava preparado. Estava a descobrir. Eu agora sei como é. Okay. E há muitos erros que eu cometi que agora seria impossível. Até porque a minha vida mudou muito. Quando tu tens 16, 17, 18, 19 anos, tu queres ir aos sítios, tu queres conhecer gente, tu estás sedento de conhecer o mundo e de te dar a conhecer ao mundo. E eu confesso que às vezes me sinto um bocadinho velho do Restelo, porque
acho que já conheci demais e não gostei muito do que conheci. Portanto, eu agora só quero mesmo fazer música. Não me apetece passar a vida fora de casa, não me apetece conhecer gente nova, não me apetece andar aí de roda no ar, não me apetece que me adorem, que me endeusem, que falem da minha roupa. Não, apetece-me só fazer o meu trabalho e no fim do dia ir para casa, para o pé das pessoas que eu amo e estar no meu sossego, de pijama, com os meus animais à minha volta. E portanto, essa pacatez da vida adulta não me vai permitir fazer uma série de disparates que eu fiz. Porque na altura apetecia-me, já não me apetece. Agora não. De todo. É essa a diferença? De todo. Eu estou neste momento, e é isso que eu acho que os fingertips trazem agora, essa experiência de quem já passou pelas coisas, pelos altos, pelos baixos, pelo sucesso em conjunto, por outros desafios individualmente, e agora somos uns senhores um bocadinho mais crescidos, que querem pegar nessa bagagem toda e tornar a fazer o que sabem de fazer melhor, que é música. E nós sentimos tão gratos e tão felizes por quase 20 anos depois sentirmos que as pessoas ainda estão à espera da nossa música e ainda a querem. Mas estão. E isso é incrível. Que preferia reencontrar-me com uma pessoa do meu passado com quem já vivi um amor e ter uma segunda oportunidade de viver esse amor. Eu não me exijo menos do que ser extraordinário. Eu não sou nada assim, eu sou um piegas, eu farto-me de chorar. E aí não há Zé Manel dos Fingertips. Olha, e diz-me uma coisa, quando vocês se juntaram, quando decidiram voltar com os Fingertips, tu sentiste medo da rejeição da parte deles? Ou essa conversa, como é que isso aconteceu? Olha, malta... Foi muito engraçado. Como é que isso... Não tiveste medo de ser rejeitado por eles? Não, foi muito engraçado porque isto foi como nos casamentos e nas grandes histórias de amor. Aliás, eu vou cometer-me em confidência. Aos 33 anos, às vezes eu já sinto que preferia reencontrar-me com uma pessoa do meu passado com quem já vivi um amor e ter uma segunda oportunidade de viver esse amor com outra bagagem, com outras condições, porque às vezes é aquela coisa do pessoa certa na altura errada, não estávamos preparados, do que conhecer uma pessoa nova, sabes? Eu acho que chegas a uma idade que começas a cair um bocadinho neste comodismo, eu tornei-me menos curioso, sabes? O que eu já conheço já é tanta informação para gerir e com a banda foi um bocadinho igual, aquilo foi um casamento, nós passámos tanto tempo juntos, crescemos juntos e a dada altura começou a haver saturação, começou a haver conflito, porque era muito tempo, nós passávamos mais tempo uns com os outros do que com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas namoradas e namorados. Sim. E portanto, eu acho que a pausa foi essencial. Se ela não tivesse existido, provavelmente não estaríamos hoje juntos outra vez. E depois foi muito engraçado, porque claro, separámos chateados, como quando discutes com o teu pai ou com a tua mãe e dizes vou-me embora de casa e mandas praça para ele e só deito, nunca mais quero voltar para casa. Tudo muito bem. E claro, viemos à nossa vidinha, viver a nossa liberdade, à nossa maneira, fazer as nossas coisas e depois com o tempo, claro, começa a haver uma nostalgia, porque são pessoas tão importantes e tão marcantes na tua vida, fizeram parte da maior parte da tua vida, não é? Eu costumo dizer isto. O Rogério, o meu manager, há coisas em que eu sinto que foi mais do meu pai do que o meu próprio pai, porque foi ele que me ensinou, percebes? Foi ele que esteve lá nas tuas dificuldades. Que me iniciou como profissional, que exigiu de mim, ele foi muito rígido e muito exigente, eu não entendia como é que alguém podia ser tão duro com um garoto de 14 ou 15 ou 16 anos. Hoje em dia eu agradeço-lhe muito, ele fez de mim o profissional que eu sou hoje e eu sou implacável a trabalhar, eu sou super exigente, eu sou super pontual, eu detesto gente incompetente, eu detesto gente preguiçosa e às vezes até corro o risco de ser um bocadinho carrasco, comigo principalmente. Eu sou muito pouco brando comigo no que toca à parte profissional, eu não me exijo menos do que ser extraordinário, porque para ser medíocre e mediano há gente aos magotes. Eu não quero ser medíocre nem mediano e não quero que me batam palmas por eu fazer mais ou menos. Eu exijo-me estar ao nível das pessoas que eu admiro, que eu adoro e felizmente acho que essas referências são boas e são intocáveis e são grandiosas, portanto é isso que eu procuro. Eu sei que nunca vou ser perfeito, mas se eu for 10% das pessoas que eu admiro, epá, eu sei que já vou estar acima da média, percebes? Então estás a dizer que esse querer voltar com os Fingertips foi dos dois lados? Foi! E não houve rejeição nunca de nenhuma das partes? Não, foi muito engraçado, porque lá está, é aquela coisa, quando te chateias com um amigo, quando te chateias com uma pessoa com quem acabas uma relação e no fundo ficamos a pensar um no outro, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Eu lembro que na altura já estava a gravar o Off, o meu primeiro disco integralmente em português, e o meu baterista dos Fingertips continuou sempre comigo nos meus projetos a solo. Portanto, eu lembro-me que a dada altura, alguns em 2017, 2018, ele foi a ponte, porque ele manteve-se entre os dois lados. Ele na altura disse, olha lá, o Rogério falou comigo, estão-se a aproximar os 15 anos dos Fingertips, pá, e
e pronto, as músicas fizeram parte da vida das pessoas, marcaram a história das pessoas, mas nós na altura quando nos separámos até fizemos isso, tirámos as músicas do mercado, quase queríamos apagar a nossa história. Não. Foi Claro, mesmo agressivo. E com o tempo nós começámos a perceber que não tínhamos esse direito, nós estávamos a apagar a história das pessoas, estávamos a privá-las daquilo que elas nos ofereceram e que nos deram. Foi a atenção delas que foi permitir-nos entrar na vida delas e portanto isto foi tudo tão estúpido, tão egoísta, tão pessoal e tão parvo. E tão imaturo, se calhar. Tão imaturo, claro. Foi mesmo um capricho e uma medição de pilinhas. Pronto, quem é que ganha? Quem é que é importante aqui? Não fazes, tu também não fazes. Pronto. E quando o Jorge me disse, estarias receptivo a falar e não sei o quê, está bem. Pronto, está bem, vamos lá. As primeiras reuniões ainda foram assim uma coisa um bocado pé atrás. 3 dias depois foi, porra, estamos em casa, meu, que bom, vamos abraçar-nos, estamos em casa, meu, nós somos família. E é isso, é termos noção, hoje em dia termos noção do privilégio que nós tivemos e das coisas que nós vivemos, meu, não é... Tanta gente sonha com aquilo que a gente conseguiu e nós tivemos isso tudo e nem tivemos essa noção. Hoje em dia temos, porque de certa forma também vivemos sem isso e percebemos, gaita, há coisas que só se vivem uma vez na vida. E olha que nós hoje em dia, quase 20 anos depois de estarmos a ter a oportunidade de a viver pela segunda vez, malta, nós não vamos fazer merda desta vez, nós não vamos deixar isto pelo meio desta vez. Claro que devemos ter vontade de continuar a evoluir individualmente. Eu hei de querer tornar a fazer as minhas musiquinhas porque é um processo terapêutico para mim que me faz muito feliz, mas não, nós não vamos deixar este projeto outra vez na mão. Nem as pessoas que gostam de nós vamos deixar outra vez na mão. Fomos umas bestas. Olha, ser o Zé Manel dos Fingertips é uma coisa que te empodera, que te dá confiança. Aliás, é engraçado porque agora quando lançámos o Dark Phoenix, eu estava a ver aquele videoclipe e a pensar, o Zé Manel dos Fingertips é que é o meu alter ego, porque quando eu sou o Zé Manel dos Fingertips, eu de facto sinto-me a pessoa empoderada e empoderadora que tento passar às pessoas. Eu não sou nada assim, eu sou um piegas, eu farto-me de chorar, eu sou super sensível, sabes, tenho imensas dúvidas e fragilidades e medos e receios e por isso é que hoje em dia quase que me escondo na minha casa e não quero saber, eu não quero conhecer gente, porque as pessoas já me magoaram muito, eu já permiti que me magoassem muito porque não me protegi, porque me abri, porque sempre fui super transparente, sabes? Eu não gosto de fingir coisas que não sou, mas de facto quando eu sou o Zé Manel dos Fingertips, com tudo o que isso representa, eu olho ao espelho e digo, damn, e sinto-me orgulhoso de mim, porque é isso que eu quero passar às pessoas, essa força, é o marinho-se para as opiniões dos outros, sejam quem querem, sejam quem gostam, acreditem em vocês mesmos. E eu, quando as luzes do palco se apagam e chego à minha casa, eu sou a pessoa com mais dúvidas. És o contrário. Exato, sabes? E o meu trabalho a solo permitiu-me demonstrar essa fragilidade e essa insegurança. Mas gaita, tinha saudades de me sentir forte. E aqui eu sinto isso. A banda, esta família, esta estrutura, esse respeito e esse amor do público trazem-me isso. Essa força, essa implacabilidade e sei lá, sentir que de certa forma o Zé Manel dos Fingertips inspira as pessoas e dá-lhes força. O Zé não, porque o Zé às vezes ele próprio não a tem, estás a ver? Sim. E foi bom me tornar a vestir a minha capa de super-herói. Olha, e como é que tu descreverias os Fingertips agora? Porque também cresceram, também evoluíram, o tempo passou. Não são os mesmos Fingertips do início. Não, como é que tu descreverias agora a banda? Como é que tu descreverias as músicas que vocês vão fazer daqui para a frente? Como é que tu descreves o vosso projeto agora? Olha, eu acho que é mesmo uma evolução, não é? Porque aqueles miúdos que marcaram uma geração e que fizeram êxitos que entraram na vida de toda a gente, na altura não tinham noção do valor que isso tinha e não percebiam sequer muito bem como é que o fizeram. Hoje em dia, com tudo o que vivemos, separados, eu acho que vimos pessoas mais capazes, mais responsáveis, mais prontas, mais conscientes, mais profissionais, mas também mais tolerantes e mais pacíficas. Consigo, com a vida, com o que esperam da música. Somos burros um bocadinho mais velhos, faz diferença. Vocês vão, portanto,
Vão lançar mais músicas. Ai, vamos, Vão sim, senhor. lançar álbuns. Amigos, isto agora abre e uma torneira, discos. preparem-se. Agora não vai parar. Preparem-se, agora... Como é que tu vais Vai no viver a tua acelerador. vida pessoal então agora? Olha, Vais conseguir fazer essa barreira? vou, é isso que eu te digo. Quando eu era adolescente e vivia o sucesso dos Fingertips, a minha vida era quase só, exclusivamente, ser o Zé Manel dos Fingertips, porque eu saía do palco, ia para uma festa, e saía de uma festa e conhecia-me na rua, e saía da rua, ia para não sei onde, e lá está, eu próprio deixei-me inebriar, e isto, claro, porque é uma consequência natural da solidão e do ostracismo que eu senti durante a minha infância, de não me sentir desejado, de não me sentir popular, bonito, quando de repente tu tens isso, essa atenção toda, Não queres largá-lo? ela inebria-te, porque eu chego com aquela lado e as pessoas olham para mim com curiosidade, eu gostava de chegar aos sítios, muitas pampanãs, e toda a gente olhasse para mim e para lá. Ah pá, que estúpido, José. Pronto, hoje em dia é diferente, porque eu já vivi isso, É. isso não me deu muitas coisas boas nem felizes, sabes? Até me condicionou e afastou. Por exemplo, as pessoas acham sempre que ser figura pública faz com que tu tenhas mais facilidade nas tuas relações, com que mais gente queira ser tua amiga ou envolver-se contigo. É mentira. Isto intimida as pessoas, ou pelo menos as pessoas com uma boa formação. Isto intimida-as e as pessoas que gostam de ti pelo teu sucesso, gostam de ti pelos motivos errados. É um gostar muito falacioso e superficial. E eu, infelizmente, aprendi isso da pior maneira, porque eu expus-me a esses perigos todos. Eu mandei de cabeça. Percebes? Eu estava num jantar do croquete com pessoas que não me conhecem de lado nenhum, enquanto elas estão todas empinocadas a fingir uma vida super glamourosa e maravilhosa, quando muitas vezes não têm comida no frigorífico. Eu ia para lá falar dos meus traumas familiares e de como me sentia indesejado na escola e de como fazia merda e metia a pata na poça, sem filtro nenhum. Eu desprotegi-me tanto, isso prejudicou-me. Mas quando eu te pergunto sobre tu, como é que vais viver, por exemplo, tens o sonho de ter filhos, Sim. tens o sonho de ter a tua vida, não é? A tal vida normal que tu dizes que conseguiste ter quando estavas a solo. Era isso que eu te... E isso vais conseguir ter? Era isso que eu te estava a dizer, porque na altura eu sentia que estava a trabalhar 24 horas por dia, porque onde quer que eu existisse, eu era o Zé Manel dos Fingertips. Hoje em dia, eu sei separar muito bem o meu trabalho da minha vida. Eu dou aulas também, eu tenho 11 animais, eu adoro estar em casa com os meus animais e com os meus bichinhos e com as minhas coisas. Eu tenho um grupo de amigos. Estás-me a fazer lembrar o João Baião. Bem, mas eu não tenho uma quinta, tenho um T2, é a diferença. Eu tenho um grupo de amigos muito pequeno, que se contam pelos dedos de uma mão e que são os mesmos que me conhecem desde os meus 13, 14, 15 anos, a maior parte são inclusive de Viseu, e portanto eu hoje em dia não tenho sequer a curiosidade de me entregar ao mundo como fiz. Eu hoje em dia saio do palco, arrumo a minha malinha e venho para casa beijar os meus, abraçar os meus animais, vestir o meu pijama e aí não há Zé Manel dos Fingertips. E como sou uma pessoa que raramente as pessoas não imaginam isto, ainda hoje, porque tu não tens duas oportunidades para criar uma primeira impressão, muita gente continua-me a julgar por aquilo que eu era há 15 ou 20 anos. Claro. E acha que eu sou um folião e um desgovernado. Eu sou a pessoa mais caseira do mundo, mais pacata do mundo. Eu dou aulas à segunda-feira numa escola, os outros dias eu tenho aulas particulares em casa, eu abro a porta aos meus alunos de pijama e eu sou capaz de estar 4 dias sem sair de casa. Eu mando vir as compras para casa. Eu não gosto de ir à rua, eu não gosto de ter que lidar com pessoas. Isso é tão o meu engraçado. manager hoje em dia às vezes diz-me isso, mas como é que tu queres ser artista se tu não gostas de lidar com pessoas? Queridos, eu dou-vos a minha voz, eu dou-vos a minha história através das minhas letras, eu não precisa de ser mais do que isto, porque até para fazer a música que eu faço e escrever as coisas que eu escrevo, eu preciso da minha intimidade e da minha concha. A minha casa é o meu carregador e eu sem bateria não tenho nada para vos dar. O que é que tu dirias a um filho teu que quisesse seguir a área da música? Incentivavas ou eras daqueles pais que se calhar dizias pensa duas vezes? Eu incentivarei sempre um filho meu a ser o que ele quiser, desde que não prejudique ninguém que seja bom no que faz. A partir daí não há limites. Pode ser o que ele quiser, que vai lhe apetecer. Ok. Eu não sou... As pessoas têm muito esta coisa de quererem brincar de Jesus Cristo e de quererem que os outros sejam feitos à sua imagem, ao seu molde, e isso não existe. A magia das pessoas é realmente aceitarem as suas diferenças, serem quem são, brilharem com as suas cores, e não têm que ser as minhas. O mundo seria uma seca se toda a gente fosse igual a mim. Aliás, eu dar-me-ia muito mal com pessoas parecidas comigo, porque eu sei ser uma besta quadrada e
E sei lá, eu acho que aprendo muito mais com esse espectro de diferenças. Eu tenho amigos tão diferentes, com qualidades tão diferentes e defeitos tão diferentes, e é isso que nos equilibra e que nos faz tornar seres humanos mais ricos e mais vastos. Portanto, nesse aspecto, não, zero limitações. Não prejudiques ninguém e ser bom no que fazes. Não quero ter um filho medíocre. Chatear-me-ia muito ter um filho medíocre. Obrigada. Foi um gosto. É isso. Obrigado eu.